Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Claro que não é motivo para crise, o Corinthians classificou com a melhor campanha geral, 27 pontos, e era natural os jogadores estarem mais relaxados nessa reta final de Paulista, já com a classificação garantida, encaminhada e em primeiro lugar. Vai decidir em casa o confronto contra o Mirassol e na sequência da competição, semifinal e final, ao que tudo indica também, pela pontuação extremamente vantajosa que o Corinthians terminou. É que os últimos jogos, eles deixaram uma sensação um pouco preocupante quando a gente olha um Corinthians disputando o título paulista, jogando jogos decisivos na Libertadores, ali na frente, porque a gente imagina que o Corinthians vai avançar. Então, essa preocupação é que o elenco do Corinthians está nos dando, e também o técnico Ramon Dias com algumas escolhas. Algumas escolhas em que ele, daqui a pouco, não consegue fazer diferente pelas opções que ele tem no elenco. E aí a diretoria precisa se mexer. Vamos lá, essa partida contra o Guarani, é claro, de novo, que o ritmo estaria um pouco mais abaixo, mas, pô, vamos lá, né? Depois do fiasco na Venezuela, esse jogo em casa, diante da torcida, 45 mil pessoas, para um jogo em que o Corinthians já estava classificado e iria colocar um time misto. O Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, foi lá para ver o Memphis estava no banco. Para vocês terem uma ideia, porque, cara, eu entendo, não tinha que botar para jogar mesmo, tem decisão na quarta-feira, mesmo que o time seja semi-amador da Venezuela, precisa entrar com todo o gás na quarta-feira para não deixar nenhuma dúvida, né, de que o Corinthians vai avançar. E o jogo lá na Venezuela deixou uma impressão muito negativa, então tem que dar uma resposta. E tinha que dar uma resposta hoje, né? Mesmo com o elenco que colocasse em campo, porque vamos combinar, ele até mudou um pouco o sistema, mas tinha jogadores o suficiente para vencer o Guarani, que com todo respeito está na Série C do Brasileiro, poderia impor uma dificuldade, mas não a ponto de complicar a vida do Corinthians dentro de casa. Complicou. Muito por conta do senhor próprio Corinthians, né? A escalação teve Léo Maná e Bidu nas laterais, e eu já vou falar nas laterais, que elas são um capítulo à parte. Félix Torres e Kaká na defesa, que também é outro capítulo. O Hugo, e aí acho que o Donelli, né, acabou perdendo um pouco de espaço, até em termos de rodízio, porque teve dificuldades nos jogos em que ele foi acionado, e o Hugo, realmente, goleiro, não precisa poupar, né? Bota o Hugo Souza. Aí, a partir do meio pra frente, ele bota o Maicon, o Charles como dois volantes, o Coronado à frente dos volantes como meia e três atacantes, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, caramba, eu até tenho boa vontade com esse rapaz, mas é difícil, viu? Porque não dá pra dizer, né, quando acontece um jogo desse, em que ele começa como titular, não dá pra dizer que ele não ganhou chance. Né? Às vezes eu cobrava do Ramon, pô, não dá para analisar muito o Héctor entrando aos 41, aos 39 do segundo tempo, o Pedro Raul da mesma maneira. Quando eles começam a ganhar jogos como titulares, a gente começa a entender que tá. O Thales Magno e o Romero fizeram a parte deles. E eu acho que do meio pra frente, o Corinthians tem opções boas, né? Com exceção do Héctor Hernandes, mas ok. Acho que o Thales jogou bem, o Romero fez aquilo que precisava, faz o primeiro gol, recebe na direita, queima, conta com desvio, mata o goleiro e tudo mais. Na Neoquímica Arena ele é dono daquele chão, né? Maior artilheiro, histórico. O cara sabe fazer gol, beleza. O Coronado, eu espero sempre mais do Coronado, né? Mas acho que não comprometeu, mas podia mais, né? Acho que esse é o resumo do Coronado, né? Podia mais. Acho que o Maicon jogou bem, o Charles, eu até pego bastante no pé dele, mas não acho que comprometeu também. Mas vamos lá, né? Também não pode ser solução. Aí a gente vai para as laterais. As laterais, meu Deus do céu. Vamos lá, né, gente? Eu, nesse jogo, entendi por que o Hugo virou titular da posição na lateral esquerda. E isso é muito preocupante. Isso é gravíssimo. Quando você coloca o Matheus Bidu, que terminou a temporada em alta, e aí você percebe por que ele é reserva, do Hugo, é sinal que o Bidu tá muito mal. E tá muito mal. Que jogo horroroso fez o Bidu. O gol de empate do Guarani, que é um golaço do Rafael Bilu, num lançamento maravilhoso também do João Vitor, é uma pichotada do Bidu na defesa. A bola tava com ele. Eles me dão um balão assim, descoordenado, a bola cai no pé do João Vitor, que só corta, levanta, e aí o Bilu, no setor onde estava o Bidu, faz um belíssimo gol, pega de primeira, de canhota, no cantinho, e empata o jogo. O segundo gol é pelo lado do Bidu e do Kaká. Vem o cruzamento e o João Marcelo aproveita e vira o jogo pro Guarani. Segundo tempo do Corinthians, manhaca, né? Aí o que o Ramon faz? Troca todo mundo.
Aí bota Memphis, Yuri, Garro, Alex Santana, Bidon, bota a cavalaria. E aí, ok, né? O Corinthians melhora em qualidade. O Memphis entrou muito bem, muito bem. Você vê que quando ele tá afim, ele joga, né? Então, assim, resolveu boa parte do setor ofensivo ali, bola passando por ele, ele criou várias situações, várias situações. E o Yuri Alberto entrou daquele jeito, né, cara? Entrou daquele jeito, assim, da fase péssima, né? Porque ele perdeu gols inacreditáveis. 2 na mesma jogada, né? Em que ele recebe um balão do Garro, no ponto futuro, um balão consciente, né? Não é pejorativo, não. Ele de perna direita percebe o Yuri correndo em disparada, ele chega na frente do goleiro, chuta em cima do goleiro. A jogada segue, o Memphis consegue uma cabeçada no meio de 2 caras, numa impulsão incrível, a bola bate na trave, volta nele, a bola bate na mão do Yuri, se atrapalha completamente. Ali era para fazer o gol. Enfim, o Bidon entrou bem, como sempre, o Alex Santana também, enfim, isso aí a gente até não discute. Agora, nas laterais, o Bidu pelo lado esquerdo, que eu já falei muito, e o Léo Maná, gente, não dá. E aí, o titular é o Mateuzinho, que também tá com dificuldades, mas não dá nem para questionar nesse momento. O Léo Maná não vai ser uma solução, e o Matheus Bidu, nesse momento, tá me estranhando muito, porque ele jogou muito melhor no ano passado. E o Palácios não foi nem para o banco. Aí fica difícil, né? E o Angileri, a negociação esfriou. Tem que contratar. Se o Corinthians quiser pensar em algo maior esse ano, tem que contratar laterais. Laterais são artigos de luxo hoje no futebol. Só que você não pode improvisar e não pode ir acomodado, do tipo, o que temos. Não, porque laterais muitas vezes são furos do time. Então, Corinthians se atente às laterais. A defesa, cara, Kaká e Félix Torres, meu Deus do céu. E a proteção à zaga também tá difícil. Também tá difícil. Hoje ele alinhou, né? O Maicon e o Charles, que não são nenhum pitbull ali. Eles não mordem muito. Eles são até jogadores até mais avançados. E a coisa não aconteceu. E aí, o Corinthians permitiu espaço ao Guarani. Com todo respeito, ao Guarani. Tá? E aí o Romero ainda, com essa entrada, né, de todo mundo, né, com um time mais qualificado, ainda consegue fazer o empate, né, e aí dá números finais ao jogo, né, pelo menos saiu com um pontinho, não perdeu o jogo, mas tá ruim. Tá ruim porque... E por que eu digo que o Ramon se complica? Porque, assim, o pessoal vai dizer que ele escolheu mal. Eu não consigo dizer tanto que ele escolhe mal em termos técnicos, né? Que eu quero dizer jogador por outro, porque na direita, se ele precisa preservar o Mateuzinho, ele vai ter que ir de Léo Maná. Se ele vai ter que preservar o Hugo, ele vai ter que ir de Matheus Bidu. Na defesa, os dois estavam pendurados, cara. Mas eles não são titulares hoje, né? Eu entendo não botar o André Ramalho e o Tchoca, botar o Kaká e o Félix Torres, só que aí você corre risco contra o Guarani. Não tem muito o que fazer. Do meio pra frente ele tem boas opções. Agora o Héctor Hernandes... Bom, Pedro Raul já foi, né? Então, assim, tem que testar o Héctor Hernandes. Estamos chegando à conclusão que não dá também. Então, vamos lá. Vamos se mexer, Corinthians. Falta atacante, falta laterais, falta defensor. O Gustavo Henrique pode voltar aí e tudo mais. Enfim, eu acho que precisamos pensar num Corinthians que, ok, tem um elenco interessante, tem um time titular muito bom, do meio pra frente, beleza, mas que tem alguns problemas nevrálgicos, assim, cirúrgicos, que precisa de soluções. E aí, tudo bem, né? Patou, beleza. A resposta tem que vir na quarta-feira, tá? Porque esses 2 últimos jogos, eles deixaram muito a desejar. Tem coisas para diretoria mexer, tem coisas para o Ramon mexer. Na hora em que o bicho pega, a torcida cobra, que o Ramon não sabe muito bem o que fazer, e ele foi terrível contra Flamengo e Racing ano passado, e essa continha, ela ficou meio que esquecida pelas 9 vitórias seguidas no Brasileiro, pela campanha muito boa no Paulista até aqui em termos de números, mas agora essa conta volta, essa promissória, ela retorna. Por quê? Porque se ele se atrapalhar contra o Mirassol, contra o UCV, contra o Barcelona de Guayaquil na rodada seguinte, aí todo mundo vai lembrar que quando é preciso, na hora decisiva, as escolhas dele começam a dar problema, a serem questionadas. Então, o Ramon tá sim com uma pressãozinha nesse momento e ele tem tudo para ganhar o Paulista, tá? Vou falar sério aqui para vocês. Palmeiras chegou, é verdade, vai crescer agora na reta final. O Santos da mesma maneira, vem de 3 vitórias seguidas aí. O Neymar jogando muito, tá tudo certo. Mas o Corinthians vai decidir tudo em casa.
E terminou com a melhor campanha geral e tem um time bom, já conhecido, pronto desde o ano passado. O Corinthians é favorito para ganhar o título. Se ele não ganhar, se ele se atrapalhar, o Ramon vai ter a sua vida interrompida no Corinthians. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!